E vamos nós para mais um conteúdo. Seja muito bem-vindo ao seu canal de orientação bíblica e de teologia saudável. Esse é o Resenha Redentora, Marcelo Leonês. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante e também um assunto campeão das caixinhas de pergunta do Instagram. Quando a gente lança, as caixinhas do Instagram, muitas pessoas mesmo vão dizer, me perguntam qual a melhor tradução da Bíblia. Fala, Marcelo, qual a Bíblia que você usa para o seu devocional? Qual a Bíblia você me indica para estar lendo? E aí eu separei essas 5 Bíblias aqui, 5 exemplares desse livro sagrado, que no final desse vídeo eu vou estar te respondendo o melhor exemplar, que hoje eu tenho utilizado, e também estarei te respondendo qual a melhor tradução da Bíblia. Mas antes, eu vou deixar aqui algumas observações para você ter em conta quando essa pergunta ela é feita, Você que quer se aprofundar nesse livro aqui sagrado, você que quer entender mais, para você que está chegando na fé e você quer entender qual é o sentido, qual o significado dessa fé cristã, obviamente que você vai ter que mergulhar nesse livro, que ele é dividido e conhecido como Antigo Testamento e Novo Testamento. E já que eu toquei nessa palavra, a minha primeira observação vai ser que a Bíblia ela é escrita no Antigo Testamento pela língua hebraica, também é conhecida como a Bíblia dos Hebreus, galera. E aí a gente tem uma importância, A gente tem, não é um problema, mas a gente tem aí uns desafios, porque a língua hebraica, a cultura hebraica, nós vamos entender que quando a gente traduz, até mesmo primeira vez lá para o grego, nós encontramos dificuldades da transliteração, ou seja, da transcrição do significado. E aí eu vou pedir para você trocar essa palavra de tradução para interpretação, porque quando a gente vai olhar a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ela foi escrita, grande parte dela, no hebraico, nessa língua hebraica, e fragmentos, até mesmo livros aqui apócrifos, nós vamos ver no aramaico, que é chamado também já de um judaísmo tardio, tá bom? Sendo assim, a cultura helênica, ela começou a dominar ali o cenário histórico. Partiu de Alexandre o Grande, ele teve o interesse de entender esse livro aqui, que era levado à risca, A galera cumpria ou tentava cumprir essas leis, esses livros tão tradicionais para aquela cultura a qual o Alexandre estava ganhando campo, tá bom? E aí há essa primeira tentativa de interpretar esse livro para a língua grega. E desafios, porque é normal, galera, dos vocabulários, a língua, ela é a cultura, ela é a fonética de uma cultura, do significado fonético de um povo. Então, os gregos tinham os seus significados, como os hebraicos também tinham, como os egípcios também tinham, como os cananeus também tinham. Toda essa galera ali da Mesopotâmia já tinha o seu significado linguístico. Então, para você interpretar, vai ter palavras, terão palavras, haverão palavras aí que não tem, no significado, no léxico de cada cultura. Então, essa é a primeira observação que quando a gente faz, que quando a gente interpreta, e aí é uma questão mesmo de intérprete, a gente vai ver que são palavras que não vão talvez significar para o nosso idioma. Lembrando que o hebraico é chamado de hebraico clássico, não é o hebraico que a gente conhece hoje, tá? Então eles tiveram esse desafio já pela frente de interpretar primeiramente do hebraico para o grego, e mais para frente nós vamos entender também a Bíblia com a Vulgata, a Vulgata Latina, quando a Bíblia ela foi
interpretada aí já, tanto do hebraico ou do grego, né? Alguns especialistas vão entender que já foi mais do grego para o latim, então houve mais facilidade, mas quando realmente, aí tá, mais uma vez, quando esse vocabulário latino não tinha essa palavra, eles tentavam ir na cultura hebraica para tentar entender e transmitir esse significado para o vocabulário latino, né, para o latim. A segunda, ela é tão importante quanto, porque quando a gente fala do português, e aí a nossa língua, ela já é um pouco mais complicada, né? Talvez você fale inglês, talvez você é professor de inglês, ou até mesmo de português, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Existem formas, né, formalidades na nossa língua, que tanto no grego e também para o inglês, eu já vou trazer já para o inglês, nós não vamos encontrar. Então são essas também algumas dificuldades que nós temos quando nós falamos aqui de interpretação, né? Porque o português, ele segue verbo, objeto, tem tudo certinho, né? Ponto, vírgula, parêntese, dois pontos, ponto e vírgula, que você não vai achar isso tanto no hebraico, principalmente no hebraico antigo, e também no grego, você só vai encontrar e de adição, e fez isso, e fez aquilo, e foi, e voltou, né? Então a gente não vai ter isso, nós já vamos conhecer os pontos e vírgulas. Claro que essas línguas hoje você já vai encontrar pontos e vírgulas, mas para o português você já vai encontrar essa diferença, que até mesmo no inglês você vai ver que as palavras a gente não vai ter só um significado. Eu vou dar um exemplo. A palavra que ela em inglês, ela é daughter, que significa filha, mas também ela pode ser um substantivo modificador, né? Quando você vai formar uma frase ali em inglês. Então, muito cuidado com isso, porque quando as pessoas falam qual é a Bíblia que vai mais, que faz mais as questões do original, né? E aí também eu abro esse parêntese para a gente entender o seguinte, que o original, nós vamos ver os textos massoréticos para o Antigo Testamento, tá bom? São ali, essa é uma palavra mais de campo, né, universitário. Os massoretas foram ali os escribas mais da Idade Média, que realmente começaram foram, né, os copistas, que eles começaram a fazer em série, né, os livros conhecidos como a Bíblia Hebraica. Dito isto, a gente tem que levar em consideração também que já no Novo, a gente vai ter esse desafio para o grego koiné. Como eu disse anteriormente um pouquinho, o grego, ele, né, a cultura helênica, ali Alexandre o Grande tomou o cenário oriental também, e ele começou a implantar o seu grego, não o grego clássico, foi mais aí um grego para que as culturas, né, entendessem a língua grega. Então foi surgido o grego koiné, que é chamado de grego comum, que não é mais utilizado nos nossos dias. O grego também já evoluiu. Então, mediante isso, a gente tem que entender que no Novo é chamado de textos receptos ou textos recebidos. Alguns críticos aí vão dizer que a palavra mais correta é textos receptos. E também nós vamos achar nesse grego koiné dificuldade de interpretação, de semelhança, lembrando que o grego também não tem as regras que a língua portuguesa tem. Terceira observação, que aí já dessa questão, né, de interpretar ou de traduzir, que é a que a gente conhece aqui da chamada equivalência, tá bom? Esse termo vai te dar uma ideia de que não existe, tá, gente? Isso aí não é correto a gente dizer a Bíblia que mais
a Bíblia que vem do original, porque foram cópias e cópias e mais cópias e mais cópias. Então existe esse termo dentro da academia, e essa informação, se você não tinha, para você que está chegando, para você que já tem um tempo de caminhada, é interessante você levar em conta que existe esse termo, né, para a interpretação da Bíblia, chamada de equivalência. E aí nós vamos ter 3 equivalências, mas nós só vamos ficar em 2 equivalências, que é a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Como o nome já diz, a equivalência formal, ela é uma Bíblia que vai utilizar realmente a formalidade linguística, a formalidade daquela língua ali, ela vai usar palavras realmente do vocabulário mais formal. É como se você estivesse estudando o português e falar realmente todo o português de forma formal, né? De uma linguagem formal. Por isso tem algumas pessoas com dificuldade na leitura dessas Bíblias, e muitas delas dizem não entender muito a Bíblia, tá bom? E aí existe a outra, que é a equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica, o nome também já vai dizer que tem mais uma dinâmica, ela não é tão formal. Isso não quer dizer, galera, que não é uma Bíblia boa, muito pelo contrário. Existem várias Bíblias boas no mercado, que hoje aqui, né, mesmo eu tenho delas, da equivalência dinâmica, que vai fazer com que você compreenda melhor o texto. E é uma dica que eu vou deixar você aqui. Se você não tem um domínio, né, da Bíblia ainda, você não conhece, não entendeu qual é o sentido, né, por que houve essa necessidade de registrar esses escritos, né, de uma tradição oral vir a ser escrita e formar o cânon sagrado, eu te digo, meu amigo e minha amiga, vai pela equivalência dinâmica numa linguagem atual, que é a NVI, tá? Que é a nova versão internacional, que é que você vai conseguir entender melhor, tá bom? Então, dito isso, eu vou agora para a gente entender por que eu utilizo essas Bíblias aqui, beleza? Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém. Ela é conhecida, né, como uma Bíblia católica. Ela já é tida também como uma das Bíblias que mais é chegado próximo aos escritos originais, tá bom? E só que aí eu vou ser sincero com você. Um ponto aqui também. Muito cuidado com os vídeos que circulam na internet aí, a galera te indicando Bíblia, tá? Porque muitos deles são patrocinados por editoras que fazem com que você compre aquela Bíblia. Então ele vai dizer, a melhor Bíblia é da editora tal, é o modelo tal. Muito cuidado, tá bom? Aqui, quem está patrocinando esse vídeo é o Espírito Santo, então a maior sinceridade possível nós vamos levar aqui. Essa Bíblia aqui, ela é tida, né, como os textos críticos. Alguns da fé protestante não gostam de usar ela por ela ter esse teor de texto crítico, que também é mais uma das condições que nós temos para entender a interpretação bíblica, né, que são os textos críticos e os textos majoritários. A gente pode falar isso em outro tempo, e por isso eu coloquei ela em primeiro lugar, porque ela é de um texto crítico, ela não vai levar em consideração aqui, embora ela seja uma Bíblia católica, mas ela não vai ter essa questão de puxar a sardinha, né, para sua cultura teológica. Então é uma Bíblia muito boa para você que está chegando, quer conhecer. Te digo também, cuidado, vão ter coisas aqui que às vezes você já tem um paradigma, né, pela religião já aí formado, mas ela não está preocupada com isso, tá? Foi um grupo de teólogos, foi grupo de especialistas, então foi juntando alguns especialistas
para poder fazer essa Bíblia, e foi uma das melhores Bíblias que você vai ter no mercado aí da editora Paulus. Ela é uma Bíblia católica. Tendo isso, ela vai ter os livros apócrifos que não foram, canonizados na Bíblia cristã evangélica ou a Bíblia cristã protestante. Quais são esses livros? Os livros que é o mais conhecido, 1ª e 2ª de Macabeus. É um livro interessantíssimo. Também abro aqui um outro ponto dizendo que leia, porque para você entender o período intertestamentário, para você chegar em Mateus, é importante demais você primeiro ler 1ª e 2ª de Macabeus. E aí essa Bíblia aqui, ela no final, ela vai ter as considerações, Ela tem um quadro cronológico, ela vai ter medidas e pesos, ela vai ter mapas. Então, galera, assim, para você realmente vai ter um calendário aqui para você que quer se aprofundar na Bíblia Sagrada, no conhecimento divino. Essa é uma das maiores e melhores Bíblias, maiores interpretações. Os círculos batistas, alguns pastores usam ela, os pentecostais, alguns também usam ela. Então, pode comprar de boa, não é uma Bíblia cara, você pode comprar que você não vai se arrepender, mas como eu te disse, esteja aberto a talvez tradições que você vem aí com o tempo, de algumas hermenêuticas, de alguns textos que por tradições teológicas, alguns círculos interpretam e ela vai dizer que não é bem assim, tá bom? Então, a nossa primeira foi essa. Para você que é de círculo neopentecostal ou de pentecostal, essa Bíblia que eu te indico ela, que é da aplicação pessoal da CPAD. E aí eu venho falar que foi a primeira Bíblia, foi o primeiro presente que Marcele me deu quando nós nos conhecemos, foi essa Bíblia. E eu usei muito essa Bíblia aqui. Quando eu comecei a entender, comecei a ler, eu chegava da igreja e eu lia. Só que aqui ela vai ter um porém. Como ela é de uma aplicação mais pessoal, o nome já está falando, ela vai ter a preferência para personagens, Você vai ver aqui muitos personagens. Exemplo, eu abri agora aqui, deu Eva. Aí você vai olhando mais à frente, vai ter Esaú. Então você vai entender, ela é uma Bíblia de estudo, tem os rodapés neles aqui, tem o comentário. E aí, galera, é uma teologia pentecostal, é uma teologia neopentecostal, que vamos dizer também assim. Então você já vai ver um texto já mais majoritário, você vai ver uns paradigmas que a teologia pentecostal ela está defendendo, tá bom? Diferente das outras Bíblias, eu vou falar delas aqui depois. Essa Bíblia é voltada mais para o pessoal, focado no antropocentrismo, no homem. Então, assim, leia se você gosta, se você quiser realmente conhecer. Ela já não tem umas traduções assim, algumas palavras muito novas, Você já vai enxergar aqui quando você lê, você já vai enxergar uma interpretação, uma equivalência formal nela, por ser Almeida também, já é costume isso. Beleza? Então a segunda foi essa aqui. Essa aqui, galera, essa aqui atualmente é a minha queridinha. Eu tenho lido ela, eu tenho estudado com ela, eu tenho meditado com ela, eu tenho feito os meus devocionais com ela. Eu tenho aprendido muito com essa Bíblia aqui. E eu vou falar para você que hoje ela é, para mim, a melhor Bíblia. É óbvio que a Thomas Nelson não está me patrocinando e ela é da Thomas Nelson. Então eu te indico você comprar essa Bíblia. Essa Bíblia, ela já é uma equivalência dinâmica, tá bom? Você vai ver, sendo uma equivalência dinâmica, ela vai ter os dois textos. Você vai encontrar textos críticos e textos majoritários nela.
Você também vai enxergar uma linguagem bem dinâmica, né? Bem tranquila. Ela é uma Bíblia cronológica, Marcelo. Uma Bíblia cronológica, ela não está preocupada em separar os seus livros por quantidade ou por peso de nome, né? Um exemplo, o livro segundo escreveu Moisés, e aí você dá o nome a Moisés, então você vai ver os primeiros livros lá do Pentateuco tendo esse nome, porque foi Moisés quem escreveu, tá? Já no Novo, o Evangelho de Mateus, tem muitas pessoas, muitos teólogos, muitos biblistas sabem que não foi o primeiro livro a ser escrito. Alguns vão dizer que foi o de Marcos, outros vão dizer que foi o de João, beleza? Só que essa Bíblia, ela tá colocada aqui nos livros na sua cronologia, na data, tá? E aí é um auxílio da arqueologia para você chegar num consenso, beleza? Então você não vai ver os livros, né, conforme as Bíblias mais tradicionais estão, tá? Mas essa é uma Bíblia excelente demais. Eu tenho aprendido e muito nela aqui, galera. Eu te indico muito essa Bíblia aqui, porque ela vai te dar realmente um panorama. Eu estou abrindo aqui, ó, como ela é cronológica. Aqui o mapa dela, a cronologia do reinado toda. Bom, você vai ver aqui, ó. É uma Bíblia muito boa. Tem uma fala muito tranquila. Você entende realmente, beleza? Essa é a terceira Bíblia de Estudo Integrado da Thomas Nelson Brasil. Para você que é de círculo reformado, para você que gosta de Calvino, né, de Knox, para você que é dessa galera aí da reforma, né, essa é uma Bíblia de Estudo Herança Reformada. Galera, eu comprei essa Bíblia também, já li bastante ela. É uma Bíblia muito boa, tá? Tem uns comentários muito bons, mas também, como eu falei da aplicação pessoal de círculo pentecostal, essa aqui vai defender todo o conceito da reforma de Calvino e por aí vai, beleza? Então, muito cuidado para você não achar que essa é a única teologia correta que Deus falou, né, que a Bíblia quis dizer. Mas essa é uma Bíblia muito boa, além dela ser uma Bíblia bonita, né? Da Editora Cristã com a Sociedade Bíblica do Brasil, eles fizeram essa Bíblia. Eu comprei porque realmente ela é uma Bíblia muito boa. Já vou para o final dela aqui. Você vai ver, eles tiveram esse trabalho de fazer os 21 séculos, né? 21 séculos de história da igreja. Então você vai ver aqui, cara, coisas aqui para você que está começando. Você vai ver coisas aqui que realmente, aí tem os sínodos, né? Os sínodos deles, as ferramentas que vai ser de estudo, cara, é muito boa mesmo. Lembrando que ela é uma Bíblia, tem as confissões, né? Vai ter aqui, ó, Confissão de Fé de Westminster, de 1647, Credos e Confissões. Você vai ver muita coisa aqui. E a próxima é essa Bíblia de Estudo de Genebra. Também é uma Bíblia né, dos círculos reformados, e foi uma das primeiras Bíblias que eu tive, ó, editora Cultura Cristã e com a Sociedade Bíblica do Brasil. Galera, reza a lenda que essa Bíblia aqui, ela foi a primeira Bíblia traduzida para o inglês que William Shakespeare leu, e ela foi, né, perdendo o seu pódio ali somente quando King James chegou para o mercado, isso depois de muito tempo. Então, essa Bíblia aqui também você vai ver coisas que só ela vai ter, né? Só comentários. Ela, embora essa aqui também seja, mas você vai ver, né,
de uns comentários bem peculiares dela, tá bom? E aí você vai ver, ó, ela vai também focar, ó, vou te mostrar aqui, ó, regeneração, o novo nascimento. Ela tem essas partes e aí ela vai indicar a você, ó, tudinho aqui. É uma Bíblia muito boa. Lembrando que essas duas Bíblias, ela é voltada, né, para o texto majoritário, respeitando aí então uma equivalência mais formal, tá bom? Ela não vai ser tão dinâmica. Bom, aqui ficou as Bíblias que eu mais utilizo, né, atualmente. Gosto muito, tenho lido, eu pego, às vezes eu abro todas elas, abro mesmo, e vou pegando ali todas aquelas falas, né, desses estudiosos, eu vou dizer assim, dessas pessoas que gastaram o seu tempo para interpretar a Bíblia para os nossos dias. Então hoje, galera, não lê Bíblia quem realmente não quer, não estuda quem realmente não quer. Então aqui está esses 5 exemplares da Bíblia Sagrada, beleza? Estão aqui meus 5 exemplarezinhos que eu amo, eu tenho um carinho enorme por elas. E aí eu vou te responder agora qual a melhor tradução da Bíblia, na minha opinião. Vamos lá? A melhor tradução da Bíblia, para mim, é aquela que você e eu conseguimos entender o que Deus quer falar com a gente. Não se prenda a culturas, né? Não se prenda a círculos teológicos. Leia. Compre uma Bíblia que você consiga entender, porque essa é a melhor Bíblia para você ler. Qual é a melhor Bíblia, Marcelo? Para mim, ler. A melhor Bíblia para você ler é a Bíblia que você vai entender Deus falando com você. E aí, você também tem que estar, né, em oração, com a ajuda, o auxílio do nosso Consolador, do Espírito Santo, para nos levar a esse conhecimento divino, que, como eu sempre falo, galera, a Bíblia, ela é uma teia, né? O antigo se envolvendo no novo. Existem peculiaridades que ficaram só no antigo, mas também existem coisas que se conectam para o novo e formam aí novos conhecimentos divinos, novos ensinamentos bíblicos e cristãos para a gente que hoje crer nessa fé. Então, eu te agradeço, muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo e te desejo boa leitura. Qualquer coisa, fique à vontade, estar aí, né, o nosso canal para poder estar comentando, para poder estar falando, tá bom? Beleza? Fique na paz, Deus te abençoe, uma boa leitura e até o próximo vídeo.